Olá, que a bênção do Senhor esteja sobre você que nos acompanha aqui nesse dia, nesta segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, no programa Voltemos ao Evangelho, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Toritama. Eu sou o pastor Abraão e é com imensa satisfação que estarei anunciando o Evangelho de Cristo Jesus nesse dia, baseado na carta aos Hebreus, texto que nós estaremos lendo, da carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículos do 13 ao 20, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Oremos ao Senhor. Pai bendito, a Ti seja dada toda honra, glória e louvor. Ó Senhor, Tu és exaltado, Tu és o Deus grande, o único Deus vivo e verdadeiro. Nós rogamos ao Senhor que nos abençoe, ó Pai, por meio da Tua palavra, que possamos conhecer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que Teu Espírito aplique a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. É muito comum o ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. De fato, para muitos desse mundo que depositam a sua confiança e fazem do seu único fundamento os recursos desse mundo e se distanciam cada vez mais da fé em Deus, no Deus vivo e verdadeiro, se distanciam do Evangelho da Graça, se distanciam da verdade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, de fato, para eles a expectativa é de que a esperança fracasse, é de que a esperança ela venha a morrer, ela venha a se quebrar, ela venha a falhar. Todavia não é assim para com o povo redimido do Senhor, aqueles que depositam no Senhor a sua confiança e fazem do Senhor o alicerce da sua esperança. Esse texto ao qual nós acabamos de ler, ele foi direcionado a irmãos que estavam sofrendo e que estavam passando por muitas provações devido à fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. E eram tais os sofrimentos que eles estavam a ponto de serem martirizados, de terem de fato passarem pela a prova do martírio, de morrerem pela causa do Evangelho. Muitos deles tiveram seus bens expoliados, muitos deles foram expulsos das instituições religiosas do seu tempo, muitos deles foram até mesmo expulsos de suas casas e dos seus países de origem. E diante de todo o sofrimento que esses irmãos hebreus estavam enfrentando, a sua fé estava sendo de fato bombardeada pelas aflições, eles estavam a ponto de retrocederem da fé para a incredulidade, estavam a ponto de abrirem mão do verdadeiro recurso de salvação e de esperança que nós encontramos no Evangelho da Graça e passarem a buscar recursos outros que não eram os recursos que o Senhor nos apresenta por meio do seu Filho. Então o autor aos Hebreus vai exortar estes irmãos para que eles continuem perseverando na fé, para que eles continuem crendo no Senhor Jesus Cristo, para que eles continuem caminhando nas pisadas da fé. E ele, durante toda essa carta aqui, de modo muito enfático, vai estar animando esses irmãos, dando instruções de estímulo, de ânimo, de exortação, para que eles permanecessem na fé. Então, meus irmãos, pensando sobre todas essas questões, nós gostaríamos de refletir nesse dia sobre o seguinte tema: a esperança que não morre. E que esperança é essa?
É a esperança que está fundamentada nas promessas de Deus. É isso que nós observamos nesses versículos 13, 14, 15, 16 e 17 deste capítulo 6 que nós lemos. A esperança que não morre, ela está de fato fundamentada nas promessas de Deus. Ela não é fruto de um pensamento positivo, de alguém que diz, eu decreto, eu determino, e assim as coisas vão acontecer, porque a minha palavra tem poder. Não é esse tipo de esperança que a palavra do Senhor nos apresenta, não é esse tipo de fundamento que a nossa esperança deve ter como um verdadeiro alicerce. Mas é aquilo que o Senhor nos apresenta na sua palavra como sendo as suas promessas, que são fiéis e verdadeiras, do Deus que não falha, do Deus que não mente, do Deus que é fiel, do Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, do Deus que a sua palavra de fato é verdade, a sua palavra não falha, a sua palavra, quando ela é proclamada, ela cumpre o propósito para o qual foi designada. E é justamente esse o fundamento que o autor aos Hebreus, de modo muito majestoso, sendo conduzido pelo Espírito de Deus, ele escreve essa carta aqui nesse trecho para a nossa edificação. Para a edificação daqueles irmãos hebreus que estavam sofrendo, mas para a edificação nossa, que também sofremos. Pois todos os homens, eles sofrem. Não existe um único homem nessa face da terra que não tenha experimentado o sofrimento. Deus mesmo, ele tem apenas um filho sem pecado, mas nenhum sofrimento. Todos nós haveremos de passar por aflições, por sofrimentos, por angústia. E o que nos pode dar esperança em meio à dor e ao sofrimento, em meio ao luto, em meio às dificuldades que nós enfrentamos nessa vida? Certamente o que nos pode fortalecer em nossa esperança não são os recursos desse mundo que são falhos. Não, a nossa esperança não deve estar nos recursos de esperança desse mundo, mas deve estar, acima de tudo, em Deus. No Deus que providencia para nós outros a segurança, o sustento cotidiano. É Ele quem sustenta as batidas do nosso coração, é Ele que nos dá o fôlego de vida, portanto a nossa esperança deve estar nele. Ora, nós podemos sim nos apropriarmos dos recursos deste mundo comum que o Senhor assim providencia. Nós podemos nos aproveitar da ciência, aproveitar dos recursos que o Senhor, pela sua graça, Ele concede aos homens, mas sem jamais nos apartarmos da fé nele, sem jamais nos apartarmos daquilo que Ele nos revela nas Sagradas Escrituras. Se assim fizermos, nós estaremos caminhando por um caminho seguro, por um firme rochedo, por um caminho ao qual os nossos pés não irá escorregar, não irá resvalar. Aqueles que depositam a sua esperança unicamente nos recursos desse mundo, eles serão de fato frustrados. A própria ciência em si mesma é um tanto que pessimista. Ela caminha na perspectiva de que esse mundo está morrendo. E este é o fim último para aqueles que... a expectativa da esperança última, daqueles que depositam unicamente a sua esperança na ciência. Assim também para aqueles que depositam a sua esperança unicamente na filosofia. De modo específico, podemos até pensar sobre a filosofia do niilismo, que compreende a vida como algo sem sentido. Para aqueles que depositam também a sua esperança tão somente nos governos desse mundo, a sua esperança será frustrada, a sua esperança irá fracassar. Nós estamos aí vendo, se nós observarmos a história, nós vamos ver que os governos, em suas propostas, todos eles falharam. Muitos daqueles que prometeram lutar contra a corrupção terminaram por se corrompendo. E há aqueles que depositam até mesmo a sua esperança nas ONGs, que se apresentam como sendo um sinal de esperança e que muitas vezes terminam por fazendo coisas de fato abomináveis. Um exemplo que nós poderíamos citar muito bem seria o do próprio Greenpeace, que se diz uma ONG tão benéfica para as pessoas, mas que comete crimes contra a humanidade, tais quais as campanhas que fazem contra o abastecimento de alimentação daqueles que sofrem no continente africano e asiático por falta da vitamina A. E
que, em decorrência disso, pelo menos 2 milhões de pessoas todos os anos morrem por falta de vitamina A, e 500 mil de crianças morrem por falta dessa vitamina, 500 mil de crianças ficam cegas por causa da falta dessa vitamina. E esta ONG luta com unhas e dentes para que um alimento desenvolvido, modificado, o arroz conhecido como arroz dourado, ele não seja produzido. E assim algo que poderia estar ali sanando esse sofrimento que é enfrentado nesses continentes, não vem a de fato ali estar suprindo por conta de campanhas que são feitas por ONGs como o Greenpeace. E de fato, aqueles que depositam a sua esperança unicamente nos recursos desse mundo, eles irão ter a sua esperança frustrada. Aqueles que depositam a sua esperança, fazem do alicerce da sua esperança o dinheiro, os recursos de fato financeiros desse mundo, certamente também a esperança destes há de fracassar, há de falhar, há de fato de perecer. Quantos nesse momento não continuam aí absolutamente frustrados porque tiveram seus negócios que vieram a falir em decorrência dessa pandemia, em decorrência da crise financeira. E certamente muitos se deram ao desespero e perderam todas as esperanças ao ponto de tirarem as suas próprias vidas. Tudo isso porque fizeram do seu único alicerce de esperança os recursos desse mundo. Todavia não é assim, enfatizamos mais uma vez, com o povo do Senhor. Nós depositamos a nossa esperança nas promessas de Deus que não falham, as promessas de Deus que se cumprem, assim como se cumpriu na vida do servo do Senhor chamado Abraão. O Senhor disse a ele que certamente te abençoarei e te multiplicarei. E depois de esperar com paciência, ele obteve a promessa, ele alcançou a promessa que se cumpriu ali de modo inicial no seu filho Isaque e que tem o seu cumprimento final em Cristo Jesus, o descendente de Abraão, como registrado nas genealogias do Novo Testamento, o verdadeiro descendente no qual todas as famílias da terra são benditas, o descendente no qual, por meio do qual eu e você, nós podemos obter a bênção de Deus, nós podemos obter o favor de Deus, o amor especial de Deus, o sermos chamados filhos de Deus, o entrarmos na aliança de Deus, o fazermos parte do pacto do Senhor. É por meio unicamente de Cristo Jesus que nós obtemos as bênçãos de Deus. E é em Cristo que a promessa de Deus, de modo pleno, se cumpre em Cristo Jesus. E aqui nos diz que o Senhor ele fez esse juramento. O Senhor faz o juramento para mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Vejam que Deus gracioso e misericordioso. Ele faz isso para mostrar, para demonstrar, para apresentar-lhes aos herdeiros a imutabilidade do seu propósito, que em si mesmo já é imutável. Mas ele faz isso para que a fé deles sejam fortalecidas, para que o coração dos seus servos sejam fortalecidos. Então o Senhor se interpôs com juramento, um juramento solene. No versículo 18 vai dizer, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós. Para que, mediante essas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o Senhor ele minta, é impossível que o Senhor ele haja de modo contrário à sua natureza, esse Deus que é verdadeiro, que é fiel, que é justo, esse Deus que, quando ele fala, ele cumpre, para que, mediante a nossa fé neste Deus Todo-Poderoso, nós tenhamos um forte alento. Nós possamos respirar em meio às angústias, aos sofrimentos, às intempéries que nós enfrentamos nesse mundo, nós que já corremos para o refúgio. Quando ele menciona o refúgio aqui, nós nos lembramos das cidades de refúgio que tinham lá no Israel antigo, os quais, quando alguém de modo acidental matava uma outra pessoa,
Ele poderia se refugiar nas cidades refúgios, algumas cidades específicas, para fugir da vingança de alguém que poderia se vingar, algum parente. E o verdadeiro refúgio para nós, como aqueles que correm para o refúgio do Senhor, é o refúgio que nós encontramos em Cristo Jesus. Ele é o refúgio verdadeiro. Ele é aquele que nos livra da ira divina. Ele é aquele que nos livra do Deus que é o Deus vingador, o Deus que faz justiça, o Deus que julga o mundo. E em Cristo Jesus nós temos o verdadeiro refúgio. E o texto continua dizendo, a fim de lançarmos mão da esperança proposta. É um estímulo que nós temos na palavra do Senhor para lançarmos mão, para nos agarrarmos, para perseguirmos essa esperança que nos é proposta no Evangelho, a esperança da salvação em Cristo Jesus, que nos é prometida na palavra de Deus, a qual nós temos por âncora da alma. É interessante essa linguagem que o autor aos Hebreus ele vai se utilizar aqui, pelo menos em dois momentos aqui, ele se utiliza de recursos próprios da linguagem náutica. Ele vai utilizar-se primeiramente da expressão da âncora. Ele diz que a nossa esperança nós a temos por âncora da alma, segura e firme. Veja que a âncora é um dispositivo que traz uma maior segurança para os navios em meio às tormentas, em meio às tempestades, quando as águas então se elevam nos mares. Então os marinheiros eles lançam a âncora nas profundezas das águas para dar ali uma sustentação ao navio, para de alguma forma buscar que ele não venha a naufragar. E aqui o autor aos Hebreus ele se utiliza desta ilustração para nos apresentar a esperança que o crente em Cristo Jesus ele tem, que é como uma âncora segura e firme. A âncora dos navios, de fato, elas descem para as profundezas do oceano para se fixarem de alguma forma lá e tentarem sustentar ali uma tentativa de sustentação dos navios. A âncora do crente, ela sobe até o trono da graça, onde Cristo, como precursor, uma linguagem aqui utilizada pelo autor e própria da linguagem náutica também, Cristo como precursor, ele adentrou a presença de Deus, o santo lugar. O precursor nos portos gregos antigos era uma pequena embarcação que servia para ancorar os navios nos portos. Portos que, quando a maré estava baixa, eles tinham bancos de areia que impossibilitavam grandes navios de se aproximarem enquanto a maré estava baixa. Então o precursor ele ia adiante e fixava a âncora no porto daqueles grandes navios para que então quando a maré subisse e viesse alguma tempestade repentina, eles pudessem estar seguros. E assim o Senhor Jesus fez para conosco. Ele é aquele que adentrou o tabernáculo celestial, a presença de Deus. Ele é o nosso precursor. Ele é aquele no qual nós nos ancoramos. Ele é aquele no qual a nossa fé se firma. Ele é aquele no qual, estando nós unidos a Ele, podemos estar seguros de que as promessas do Senhor haverão de se cumprir. A promessa da salvação, a promessa do Evangelho da Boa Nova, a promessa de que aquele que começou em nós a boa obra haverá de concluí-la, a promessa daquele que vem para nos salvar, aquele que trabalha para nos redimir, aquele que enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, pecadores, aquele que enviou o seu Filho e o seu Filho cumpriu a missão, morrendo na cruz do Calvário, para que por meio dele nós tivéssemos salvação, nós tivéssemos a vida eterna, nós pudéssemos então andar em meio a esse mundo caótico também, com os nossos corações fortalecidos nele. Então, nós refletimos nesse dia sobre o seguinte tema: a esperança que não morre. Que esperança é essa?
É a esperança que está fundamentada nas promessas de Deus. E em segundo lugar, é a esperança que é a âncora da alma. Que, meio a esse mundo caótico e turbulento, você possa fazer do Senhor a sua esperança. Você possa depositar a sua esperança nas promessas de Deus. Você possa depositar a sua esperança no Evangelho da Graça. Pois, verdadeiramente, tão somente o Senhor, Ele é aquele que nos pode salvar. Ele é aquele que nos pode, de fato, conceder a vida eterna. Que o Senhor te abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.